Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão. E nós estamos na Bodega do Sertão para falar de assuntos que interessam a você. O meu convidado de hoje, que volta e meia eu trago ao meu programa, vai tratar de uns assuntos que você ouve falar, dão a notícia, mas você não entende por que isso está acontecendo. Eu vou falar de Venezuela. Agora, não pense que eu vou falar de Maduro, que fez isso ou fez aquilo, ou de Chaves, ou de não sei. Não, não é nada disso. Eu vou falar de Venezuela porque o apagão tomou conta do país, né? E acontece o seguinte, e o que eu tenho a ver com o apagão da Venezuela? Em primeiro lugar, humanamente, a gente tem a ver. A gente fica preocupado. Um país que já está com aquele povo passando fome, com inflação de 1 milhão por cento ao mês, nunca ouvi falar nisso na minha vida. E por aí vai. A gente, obviamente, que tem que se preocupar. Agora, acontece que a energia que vai para um dos estados brasileiros, que é Rondônia, se não me engano, depois ele vai me dizer se é isso ou não é a energia que vem da Venezuela. E, de repente, por que nós temos que ter energia da Venezuela? E aí o presidente Jair Bolsonaro entrou e disse assim, mas não iam construir uma linha, quer dizer, aquela questão das torres com linha transmissora, etc. Não iam construir uma linha que passa... Não construíram. Por que não construíram? Porque passava por dentro da selva amazônica, por terras indígenas. Daí? Aí, obviamente, que meu amigo Gilberto Espírito Santo tinha que ser convocado para tratar desses assuntos hoje conosco. Como vai, Gilberto? Oi, Geraldo. Tudo bem? Tecnicamente, olha aí. Tecnicamente. Mas ela já vi que vai ser um papo maduro. Vai ser um papo maduro. Não vai ser sobre Maduro, mas vai ser um papo maduro. Vai ser um papo maduro, né? Não, mas e outra coisa, em cima do verde. Em cima do porque verde. é a floresta amazônica. É a floresta amazônica. E os dois hoje estão com toda a corda. O negócio vai dar certo. Mas, amigos telespectadores, Geraldo, vamos contar uma historiazinha, né? Com certeza. Né? O estado lá de Roraima fica muito mais lá acima, né, do Brasil. Exatamente. Longínquos, exatamente. Lá no norte lá, do Brasil. E difícil de ter energia. Verdade. Lá, né? A energia lá é de óleo diesel, né? E a coisa mais fácil que tinha e mais barata, né, foi construir uma linha da hidroelétrica ali, Guri, lá na Venezuela. Na Venezuela. Até lá, Boa Vista, né? Essa linha tem um contrato de 200 megawatts para fornecer para o Brasil. E desde 2001 isso vem sendo feito. Né? São 706 quilômetros da hidrelétrica de Guri até a capital de Roraima, onde lá se faz. Lá é uma hidroelétrica. Guri é uma hidrelétrica. Muito bem. Então vem energia hidroelétrica barata, muito melhor do que a energia térmica. Muito bem. Porque, inclusive, essa energia térmica, Geraldo, ela é repassada para todos nós. Sem dúvida. O custo dessa energia térmica, que está na CCC, né, que é a conta de consumo de combustíveis, que está na faixa hoje de 780 milhões
de reais por ano, né? Então, isso é repassado para todos nós, Perfeito. consumidores. Então, o Brasil fez, em 2011, com o objetivo de interligar todo o continente nacional. O único que estava faltando era justamente o estado de Roraima, e foi feita uma licitação, né, de uma linha de 720 quilômetros de Manaus até Boa Vista. Ou seja, a mesma distância Mais ou de menos Boa a Vista mesma para a distância, Venezuela. mais ou menos muito a mesma bem, distância. Muito bem. De maneira que foi feita essa licitação, foi ganha por um consórcio da Alupar com 51% e Eletrobras 49%. Muito bem. Era para estar pronta em 2015, Muito bem. mas nem iniciada ela foi, Em ponto nenhum. em lugar nenhum. Muito bem. Por quê? Por quê? Esse aí vem por quê? Esse é que é o problema. O porquê? A questão é que foram feitos estudos e precisou-se da licença de instalação. Como tem 123 quilômetros desta linha que deve acompanhar pelo projeto a BR-174, deve acompanhar fazendo esse percurso aí, ainda porque aquilo ali já teve licença ambiental. Há uma discussão muito grande, né? Aí já no governo Temer, se faria uma MP já autorizando a passar a linha Ok, por uma onde medida já provisória. houve Perfeito. a licença ambiental, mas aí existem outros fatores que a gente vai comentar depois. Mas, então, essa linha tem 123 quilômetros nessa terra indígena, salvo engano. Então essa já passa na terra indígena, Não. a BR-174. Não, ela não passa ainda. O percurso dela. Certo. No percurso dela, saindo de Manaus para Boa Vista, tem nesse intermediário aí 123 quilômetros Ok. na terra, se não me engano, o Ayuiri É isso Atroari. mesmo. Isso mesmo. Né? Isso Se mesmo. não me engano. É isso mesmo. Se não me engano, é isso. Então, como não tinha essa licença de instalação, que naquela oportunidade, 2011, quando foi feita a licitação, a linha custava 300 milhões de reais, hoje deve estar muito maior. Nesses 123 quilômetros cabem 250 torres de transmissão, Muito bem. né? Passa nesses 123 quilômetros. E então os índios argumentaram que precisam ser ouvidos, né? E que a Constituição de 88 assegura isso, e o tratado, salvo engano, também o Tratado Internacional do Trabalho, acho que o tratado número 19, salvo engano. Da OIT. parte. Exatamente. Então, existem outras complicações, como existem parlamentares, né, do estado de Rondônia, deputada federal índia, e que acha que as fontes alternativas resolvem o problema da energia de lá. E, quer dizer, há todo esse processo de ambiental e essa discussão que ela vai longe, né? Então, por não ter essa licença de instalação, nem se começou a linha de Manaus Até a terra. até a terra indígena, nem a de lá para cá. De lá para cá. Exatamente. Quer dizer, empacou. É bom que se diga também que, em termos de construção, você ter dois locais com distância de 700 quilômetros, né, dentro da Amazônia. Perfeito. Né? Dois locais onde você vai deixar os seus funcionários, os eletricistas, no caso, é complicado, são dois custos. Claro, São com dois certeza. custos, né? Mas a realidade é que foi crescendo o consumo de energia de Roraima. Agora mesmo, no ano passado, 40 mil
venezuelanos chegaram lá em Roraima e quer queira, quer não, é um crescente um custo colocar adicional. de mais energia, etc. Lógico. De maneira que durante o dia o Brasil está importando 30% dessa energia da Venezuela, né? E durante a noite 70%. Essa coisa tem... Só que não tem. Agora, no momento, não essa tem. Essa coisa começou a ser invertida, né? Porque durante o dia começou a ter muitos blackouts. Certo. E aí, agora, a situação ficou mais complicada, porque você não tem contato com o sistema o operador lá da Venezuela. Isso. Então você não sabe se esses blackouts for por falta de manutenção durante vários anos em função da crise econômica que vem passando aquele país, ou se foi sabotagem. Sabotagem, exatamente, né? Que pode ser. Lá na própria usina Muita de coincidência. A gente não sabe identificar, porque você não tem comunicação. Bom, muito bem, mas nessa questão toda, veja só, um país de dimensões continentais como é o Brasil, fica na dependência de um país falimentado, nesse momento, que é a Venezuela, para ter energia num estado importante como é Roraima. É um negócio muito sério. E aí, onde é que entra a história? Em primeiro lugar, e quanto tempo se construiria essa linha de 700 quilômetros? É uma pergunta importante antes da gente entrar na discussão do problema em si. A licitação foi em 2011, era para ser entregue em dezembro de 2015. Ou seja, 4 anos. 4 anos. Muito bem. Né? Mas são 4 anos perdidos. Não foi feito nada. Não foi feito nada, 4 anos perdidos. Não foi feito nada. Não se fez nada. Então, se realmente se decidir agora, são 4 anos pela frente. Então, o que é que aconteceu em função da crise da econômica na Venezuela, em seguida todo esse processo dos apagões com reflexos, né? Com reflexo na economia brasileira. Sem dúvida alguma. E ali no estado de Roraima. Então, o Brasil resolveu, agora teve a portaria 145, né, determinando um leilão, né, para atender o estado de Roraima. Agora, esse leilão, obviamente, que não vai ser atendido de hoje para amanhã. Não, e leilão de quê? Pronto, vamos deixar no ar o leilão de quê? Uhum. Vamos deixar no ar? Eu Sim, vou até os com certeza. comerciais e na volta a gente fala desse leilão. Leilão de quê? Nós precisamos ter alguma coisa. Lembrando a vocês do SESMAC, que ensina toda a prova. O SESMAC, eu vou te dizer, você vai para lá, se forma, e quando você se forma, você vira realmente um cara que pode entrar num programa de televisão e falar como esse formato que nós temos aqui do lado, e está aqui dando aula sobre o problema da Venezuela, que ninguém deu até hoje. Só se disse que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos intervir nas terras indígenas e não disse nada. SESMAC, SEBRAE, ajudando cada um a crescer, até onde ele quiser. Começando de microempreendedor e ouvindo o SEBRAE. E a Bodega do Sertão, hein? Onde nós estamos fazendo o nosso programa. É boa demais, né? Não, voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo.
crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo geral do Câmara de hoje, conversando com Gilberto Espírito Santo. Esse homem que entende tudo de energia, e a gente discutia exatamente aquele problema do estado de Rondônia. Sem energia, uma linha a ser construída em 2011 que não aconteceu, porque passa por terras indígenas. Nós agora com desabastecimento energético da Venezuela, de onde a gente pegava a energia, pagava pela energia e paga, e não está recebendo. E agora, José? Hã? Pois é, Geraldo, a gente estava falando sobre a questão sobre esse assunto, e é bom dizer que lá no estado de Rondônia não está faltando energia. Tá? Quer dizer, ele está sendo abastecido pelas térmias que tem lá. Exatamente. Né? Agora, isso custa caro, claro, para a gente, para todos nós, não é só para o pessoal de lá. Até porque não é esse o nosso contrato, é para receber de hidrelétrica. Não é esse, exatamente. E o outro detalhe é que as máquinas que estão lá, elas não foram dimensionadas muito bem para trabalhar em regime contínuo. Muito bem. Elas foram dimensionadas para trabalhar em regimes, vamos dizer assim, parciais. Aceitáveis, né? E emergenciais. Então isso aí é outro problema. Muito bem. Mas então foi feita agora a portaria 145, um leilão, que vai ser agora no dia 31 de maio, um leilão que são 2 produtos, né? Um produto potência, certo, que deve ser composto por fontes renováveis e gás natural, e um outro produto que é os demais combustíveis. Tá? Então, a EPE, que é a empresa, né, já recebeu 156 projetos para resolver isso daí, que querem participar desse leilão. Para nos vender. Hein? Para nos vender. Sim, para atender o município, o estado de Roraima. Muito bem, mas qualquer um deles que se compre será muito mais, ou infinitamente mais caro do que se nós fizermos a linha. A famosa linha. É isso que eu quero saber. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, você tem que colocar o Estado no sistema interligado. Perfeitamente. Né? E para colocar o Estado no sistema interligado, o que foi decidido foi que o empreendedor que ganhou aquela licitação lá em 2011 vai começar de 2 frentes. Muito bem. E vai ficar aquela parte lá do 123 índio para ser ainda discutido e ter licença de instalação, etc, etc. Agora, o grande problema, Geraldo, que eu vejo é que são 1.600 índios que tem ali. Agora, né? Chegamos no ponto. 31 aldeias. Então, esse pessoal, como existe aqui na estrada de Alagoas para Pernambuco, né? Não foi feita a duplicação, porque cria uma série de problemas, e aí você tem um amparo de pessoal ambiental, de Ministério Público, não sei o que, um monte de coisas que não se bota na mesa para se discutir e resolver o problema. Agora vejam vocês, eu queria novamente isso. 1.600 indígenas, só.
pertencentes a 31 aldeias. Se você dividir isso por 31, você vai encontrar 45... Mais ou menos por aldeia, né? 400, não é isso? Não, 45 por aldeia. 45 por aldeia. Não. 51 por aldeia. 51. Absurdo. Bom, isso impede que o estado de Roraima tenha energia. Uhum. Não é verdade? Isso, exatamente. Muito bem. Aí entra o presidente Bolsonaro e diz assim, vou acabar com esse negócio aí, vou botar essa linha, de qualquer maneira vai por medida provisória, vai do jeito que for, e abrir um parênteses para dizer, está afetando a soberania nacional. Está? Nesse caso aí, eu acho que o presidente tem uma certa razão. Claro que tem. Essa questão ambiental, ela precisa de uma rearrumação Muito nisso aí. bem, muito Porque bem. você vê, Geraldo, na questão ambiental de licença de instalação, licença de operação, está envolvido. Aí você vê, tem governo federal, governos estaduais, tem prefeitura, tem IBAMA, Tudo. um monte de coisa em que você você passa, por exemplo, tem uma hidrelétrica lá em Teles Pires que tem 6 anos que se está discutindo isso e não se resolveu. Não se resolve, exatamente. Porque você vai em um determinado órgão e pede, preciso isso, isso e isso. Aí você resolve isso. Aí vai para outro e diz, não, mas está faltando isso, isso e isso. Perfeito. Quer dizer, eu particularmente acho o seguinte, deve ter um local só que você entre e todos esses órgãos dizem, olha, precisa disso, disso aqui. Resolvido isso, está acabando, muito então bem. Vamos começar. Rapaz, vocês querem ver uma coisa? Olha, eu viajei 400 quilômetros ontem, de João Pessoa até aqui. Estrada duplicada, menos 11 quilômetros que passam por dentro de Joaquim Gomes, terra indígena. Que não é duplicado. 11 quilômetros, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar essa política. Não é possível que isso aconteça desse jeito. É o mesmo caso. Tem casos também que são assim, como o caso é a jabuticaba, que só tem no Brasil, pois né? São a jabuticaba brasileira. Então, você vê, no caso das usinas lá do Rio Madeira, né? Quando elas foram autorizadas a encher o lago e dimensionar qual a capacidade de energia que vai ser vendida e tudo, e em cima disso o camarada definiu uma tarifa para remunerar o seu investimento. Muito bem. Né? Aí depois que isso aí está tudo pronto, se criou uma reserva, né, ambiental, que agora o pessoal disse não pode encher o lago porque tem uma reserva. Ora, meu amigo, depois que o projeto foi aprovado, agora cria esse problema. Então, essa coisa precisa dar uma arrumação, geral. Claro. Essa questão ambiental precisa dar uma arrumação. Você acha que se enquadra em soberania? Importante, mas... É claro. Eu acho que sim. Claro que existe. Claro. E a tal história, índio não é brasileiro? Tem que se adequar. Tem o índio brasileiro como também, brasileiro, né? não é brasileiro? Exatamente. Então tem que se adequar também, não é que é isso? Onde é que nós estamos? Essa é uma questão que precisa ser retomada. Eu acho que o presidente, na sua própria campanha, ele já tocou nesse assunto e é preciso ir fundo para resolver essas questões. Porque qual é a capacidade energética de Guri, né? Guri, né? Na Venezuela é Guri? De Guri. Olha, já eu não tenho a informação. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem capacidade para um belo abastecimento. Tem, porque atende a Venezuela e tem 200 megawatts, em torno de 1.400 por aí. O que é importante também que seja dito é que o estado de Roraima hoje, de Roraima não, né? Rondônia, né? O estado ele tem uma demanda de 200... Roraima não é Rondônia. É Rondônia. 271 megawatts mais ou menos instalado e a sua demanda está em torno de 250 megawatts por aí. Vou fazer uma pergunta idiota. Pergunta de leigo mesmo. O estado vizinho é de Rondônia? Qual é o estado vizinho abaixo?
Abaixo tem o estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas, não é? O estado do Amazonas também não teria essa interligação para levar energia para Rondônia. É o que falta, é a tal da linha. No estado em Manaus já tem. Agora, de Manaus para esse é que é o problema. Boa Vista então, não Manaus seria o mais próximo. A linha é Manaus-Boa Vista, é o mais próximo. É a mais próxima. Porque, inclusive, com a distância dessa, você precisa ter uma linha também de alta capacidade. Claro. Né, de transporte. Porque senão você tem, com tensões mais baixas, você tem perdas muito grandes que não resolvem o problema. Perfeito. Meu amigo, o negócio o problema elétrico nacional tem que passar por revisões que a gente nem imaginava que tivesse que passar, né? Porque a gente tem conversado muito sobre revisões técnicas a respeito desse assunto. Mas quando entra um problema como esse, que tem que se prever uma revisão política, a coisa muda de figura no mundo. Você vê, inclusive, Geraldo, você tem uma questão de gestão aí, é o seguinte, porque esse leilão agora, que vai ser atendido a partir de 2021 e vai até 2036. Né? Então, até lá, você tem uma questão a ser administrada. E tem que ser administrada com essas técnicas que tem lá. Porque não dá tempo de você fazer uma outra coisa com menos de 2 anos. Muito bem. Não tem condição de fazer. Muito bem. Então tem que fazer isso. Agora, se esse leilão vai até lá, como é que a gente faz se a gente conseguir fazer alguma coisa nova em termos de 2, 3 anos? Se perde o que foi feito com o leilão? E aí? Não, porque são fontes complementares. Mas aí passam a ser apenas complementares. Porque a gente há de convir que eólicas e solares não funcionam o tempo todo. Ok. Você tem que ter hidroelétrica, você tem que ter gás, você tem que ter outra complementar para poder ter 24 horas por dia de serviço. Então a linha é necessária. A linha é necessária, sem dúvida. E tem que tomar uma atitude já. Porque não se faz com menos de 4 anos. Tem que tomar, porque a situação na Venezuela está se complicando cada vez mais. Por isso que eu digo, eu gosto de trazer gente para cá que deixe você profundamente bem informado. E você sai bem informado hoje a respeito de tudo aquilo que está se falando na televisão. Foi com o Gilberto Espírito Santo que nós conversamos. Obrigado, meu amigo, por ter vindo. Por nada, Geraldo. Viu que foi aquele que a gente disse no início, né? Um papo maduro, né? Papo maduro, sem dúvida alguma. Obrigado a vocês. Um grande abraço para todos. Conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Então, quando ele manda dizer que quer, encontro marcado. Vamos até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.